Graças a Deus, nós nesta noite queremos falar um pouquinho sobre a ação de graças. Nós temos muitos motivos para ser agradecidos a Deus. Um dos motivos de nós estarmos falando especificamente esse tema nesta noite é que na quinta-feira passada, dia 28, foi a comemoração do Dia Mundial de Ação de Graças. É um feriado nos Estados Unidos, Canadá. Aqui em nosso país ele é pouco comemorado, mas a nossa igreja há alguns anos já tem tido essa experiência de fazer um culto de gratidão a Deus. Neste ano, como nós explicamos, nós temos outras atividades que foram feitas individualmente pelo Ministério de Casais, pela SAF, a OCP. Então são cultos de gratidão quase de cada uma sociedade. Mas nós deixamos então para o domingo, não reunimos quinta, mas hoje nós queremos de forma singela estar falando um pouquinho sobre esse tema. Essa data, ela veio como um momento de gratidão. Então conta-se que em 1621, alguns colonos tiveram uma colheita muito boa, depois de algum tempo sem colher, sem ter frutos. E aí, por ordem do governador, eles fizeram uma grande festa, chamaram de Dia de Ação de Graças. E nessa festa havia muita comida, muita gratidão. E ela foi uma festa que não parou de acontecer. E saiu lá do campo, foi para as cidades e se espalhou por vários lugares. Até nós percebemos um pouquinho do que acontece nessa festa na sexta-feira, no chamado Black Friday, que faz parte da comemoração do Dia de Ação de Graças. Não especificamente parte, mas ela surgiu no retorno das pessoas nessa grande festa, e disse que haviam grandes congestionamentos e o comércio começou a aproveitar isso para fazer algumas promoções, e assim também se tornou um dia de promoções, um dia de compras. E Black Friday seria então um pouco por causa desse trânsito, né? Ficou caótico, a coisa ficou preta. Também falam que o preto poderia ser uma ideia de sair do vermelho, né, do comércio, para o preto, para o saldo positivo. Então são várias coisas que nós vemos, mas o importante para nós é que nós podemos comemorar, podemos agradecer a Deus. Como o presbítero Pedro disse, não é um dia só que nós comemoramos, todos os dias nós somos e devemos ser agradecidos a Deus. Mas essa oportunidade para nós é importante também, de lembrar que por mais que nós podemos dizer, eu sou muito agradecido a Deus, ainda estamos gatinhando na gratidão. Ainda parece que nós agradecemos pouco, nos alegramos pouco com tanto que Deus tem nos dado, com tanto que Deus tem nos abençoado. Se nós olharmos, né, para o mundo, para os problemas, e quantas pessoas sofrendo, quantos problemas por aí, e às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pela disposição que nós temos, e principalmente a gratidão da salvação, irmãos. A gente todo dia pode acordar cedo e agradecer a Deus por ser filho de Deus. Num mundo de cegos, pessoas perdidas que não sabem nem no que tropeçam, nós somos pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, que conseguem discernir. Nós somos pessoas que conseguem falar com Deus, conseguem ouvir Deus falando com a gente. Muitas bênçãos que nós podemos ter. Gratidão, memória do coração. Essa é uma frase de um filósofo chamado Antístenes. Gratidão é a memória do coração. Como é que nós estamos de memória? Como é que nós estamos de memória? Você é daqueles que está pensando numa coisa da sala e quando chega no quarto já não lembra mais? Às vezes é assim, né? Estou todo agradecido a Deus dentro da igreja. Quando eu saio, o que é mesmo que eu ia agradecer, né? A memória do coração é a gratidão.
nós precisamos ser agradecidos a Deus. Essa história, ela é uma das também bem conhecidas, acredito eu. E ela demonstra tanto um exemplo de gratidão, como um exemplo de esquecimento. Então você percebe que são 10 pessoas, eles vão caminhando juntos, né? Eles clamam a Deus juntos, eles pedem juntos a cura, eles são direcionados a um sacerdote, vão todos juntos, eles todos são curados juntos, mas só um volta para agradecer. E nós percebemos então que esse texto, ele traz algumas verdades para nós. Nessa história, né, nós podemos ver que esses homens, eles caminharam até Jesus e clamaram a Jesus. Versículo 13 diz: Mestre, compadece-te de nós. Eles estavam ao longe. Nós sabemos que a lepra impedia que aqueles homens se aproximassem de outras pessoas. E eles então pedem ao longe. Jesus não se aproxima deles. Jesus não toca neles. O que ele diz? Mandou que eles fossem aos sacerdotes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Isso era muito comum, porque a ideia de ir aos sacerdotes era parte do que a lei exigia, para que o sacerdote pudesse falar com eles, para que os sacerdotes pudessem examiná-los e dar um veredito ali, né? Não, vocês estão curados. Se eles continuassem andando por ali, eles poderiam ser reprimidos, como que eles estavam sem essa autorização do sacerdote. Então o que parece é que eles não foram curados instantaneamente, mas eles saíram pelo caminho. À medida que se aproximavam desse sacerdote, eles foram curados. É certo que eles foram curados, e assim um apenas volta para agradecer. A gente fica imaginando, provavelmente quando curados 10, este deve ter falado: vamos lá, voltar para agradecer. Mas ele voltou sozinho e disse que era samaritano. Aparentemente aqui é até uma surpresa, né, de Lucas. E este era samaritano, ou seja, olha que coisa, né? Os samaritanos não eram bem conhecidos, eles não eram bem, como direi, uma boa reputação, né? Eles eram, de certa forma, havia um preconceito contra esses samaritanos, mas os judeus eram religiosos, e quem voltou foi o samaritano. Quando Jesus também faz a pergunta, a gente vê aqui uma certa indignação de Jesus. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus está indignado, mas como que uma pessoa é curada e não volta, e não está aqui para agradecer, não está aqui para dar glória a Deus? Mas esse homem estava ali, de joelhos, clamando ao Senhor. Algumas lições que nós podemos tirar aqui. Primeiro, o poder de Jesus. Nós falamos que a lepra era uma doença complicada, né? Eles tinham que ficar afastados, eles tinham que ficar separados. É uma doença muito temida, uma doença contagiosa, uma doença que os impedia de ficar perto da própria família. Mas para Jesus não há empecilho. Quando Deus quer curar, não há milagre grande para Deus. A ação de Deus é maravilhosa. Hoje cedo nós estávamos falando sobre isso na aula de escola dominical, quando nós falávamos a respeito deste poder de Deus, poder do Evangelho, poder da palavra de Deus. E nós podemos crer nisso, o poder de curar de Jesus, independente do que nós já passamos, do que nós vamos passar, independente das batalhas que nós enfrentamos. Nós não temos que crer na nossa força, na nossa inteligência ou na ajuda de alguém. Nós podemos crer no poder de Deus, podemos crer no poder da oração,
Podemos crer no poder de Deus em abrir portas que aparentemente estão trancadas, que não são transponíveis. Isso é o nosso Deus. Um Deus que opera milagres, um Deus que tem tamanho poder. Como eu já disse, Jesus não disse que eles deveriam chegar próximos dele, não tocou neles, apenas os enviou aos sacerdotes. Mesmo à distância, Jesus curou aqueles homens. É algo que a gente fica imaginando, né? Ele não disse nenhuma palavra, vocês estão curados, não fez nada, mandou-os aos sacerdotes. Uma questão que a gente pode ver aqui também é a importância da obediência. A única coisa que Jesus disse para eles é que eles deveriam estar indo ao sacerdote. Ao vê-los, versículo 14, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Não sei se eles ficaram muito contentes com essa palavra de Jesus. Se você vai até Jesus e fala: Senhor, eu quero ser curado, provavelmente o que você espera é ser curado instantaneamente, ali na frente, né? Ali naquele momento. Mas Jesus deu uma tarefa para eles: vocês vão até os sacerdotes. Obediência. E os 10 obedeceram e foram curados. Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas por falta de obediência, porque Deus quer nos guiar e Ele fala: você quer uma solução para o seu problema? Faça isso. E a gente, não faço. Quer ser curado? Vá ao sacerdote, faça aquilo. Eu não quero aqui dizer o que Deus fala para você, mas você sabe muito bem o que Deus fala para você, o que Deus tem pedido, o que Deus requer de nós, o que Ele quer que nós estejamos fazendo. Ele quer que nós estejamos obedecendo. Isso muda muito. Nós podemos sim entender que o caminho da obediência é um caminho de restauração, é um caminho bom, é um caminho de paz para a vida, é um caminho de melhoras. E nós podemos ver isso aqui neste texto. A obediência é o caminho da cura. A obediência é o caminho da cura. Mas principalmente a gente vê aqui o valor da gratidão. Só um dos 10 voltou, e aqui diz que este era samaritano. O valor da gratidão: ele deu glórias a Deus, prostrou-se aos pés de Jesus, rendeu-se em gratidão. Aparentemente Jesus está colocando a ênfase naqueles que não foram. Mas quando a gente vê a ênfase naqueles que não foram, é exatamente o contrário. A gente vê a importância que Jesus está dando àquele que foi. Que não era algo que poderia ser negligenciado. A ingratidão não é algo que não pode ser negligenciada. Eu agradeço se eu quiser, se eu não quiser eu não agradeço. Ela é uma parte natural da vida. É natural. Você recebe um presente, você fala obrigado. Alguém te ajuda, você fala obrigado. Alguém te acolhe, é natural. Não é natural ser mal agradecido. É feio. Como é feio, não? Pessoas que não reconhecem quando alguém o ajuda, quando recebe um presente. Recebe presente e fala: será que pode trocar, né? Será que pode trocar? Não é grato. Nós precisamos entender isso. Eu acho que já contei aqui uma vez uma história de um jovem, né, que recebeu de seu pai um contrabaixo de Natal. E o pai estava todo feliz que depois de tanto tempo conseguiu comprar um instrumento para o filho, né? E a hora que o filho olhou, falou: essa marca aqui
Presta não, mas tudo bem, né? Desprezou o presente do pai. É claro que os presentes de Deus são tão maravilhosos que não podem ser desprezados. Nada disso. Mesmo tão maravilhosos, a gente consegue desprezar, a gente consegue esquecer, a gente consegue não ver, a gente consegue não voltar para agradecer, que foi o que aconteceu com esses 10. Provavelmente, aqui a gente fala com algo que a gente fica pensando, né? E também lê o que os outros pensaram a respeito disso, mas provavelmente eles ficaram de certa forma não tão gratos, porque, como eu disse há pouco, eles não receberam a cura no momento que eles imaginavam, da forma que eles imaginavam, e de certa forma eles foram até o sacerdote meio que decepcionados com Jesus. E quando já estavam lá e receberam a cura, até provavelmente eles lembraram de Jesus. Como não lembrar que Jesus efetuou a cura? Mas a distância até Jesus, que não deveria ser tão grande, foi maior do que o desejo deles de seguir a vida, de contar para os parentes, de abraçar um amigo. E assim não voltaram para agradecer. Uma outra lição que a gente tira aqui é a bênção da salvação. Versículo 19 diz que Jesus, falando com aquele que voltou, ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Há uma frase aqui de um comentarista chamado Irbes. Ele diz: os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente puros. Eles foram lá no sacerdote e foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote. Mas ele, esse que voltou, foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente puros pelos sacerdotes, mas ele foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Aqueles 9 homens conseguiram apenas a cura física. E a cura física a gente sabe, né? A gente é curado de uma doença, depois arruma uma outra. Nós vamos perecer um dia. Mais importante do que a cura física foi o que esse homem recebeu, que foi a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Ele volta para agradecer e recebe a maior de todas as curas, a cura espiritual. A palavra cura aqui, ela tem o significado de bênção eterna. A cura que vai se prolongar eternamente. Para a gente concluir, por que nós somos mal agradecidos? Eu acredito que realmente nós vivemos muito envolvidos e com os nossos olhos nos problemas, esquecemos das bênçãos. Nós temos um certo tipo de cegueira quando a gente olha para a vida e para o mundo e fala: está tudo ruim, está tudo mal, e conta os problemas e não conta as bênçãos. A gente deveria ler mais o Salmo 33:7, que diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia de corrupção? A terra está cheia de doença? A terra está cheia de ladrão? Aqui diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Essa transformação, como eu disse há pouco, ela às vezes não acontece do jeito que a gente quer. A gente tem uma mania de que, se não for do nosso jeito, nós não queremos mais. Você já viu criança? Criança quer de um jeito. Você fala que vai fazer, mas de outro ela não quer. Ela emburra. E nós sabemos que na vida não é do jeito que a gente quer. Nós teremos, a promessa de Deus é de suprir nas nossas necessidades, de dar a salvação, de nos dar um bom caminho. Mas às vezes a gente quer a cura e Ele nos manda ao sacerdote.
Às vezes a gente quer que as coisas se resolvam naquele mesmo instante, e Deus fala: espera um pouco. Deus sabe o tempo e o modo. Sobre isso tem um versículo em Eclesiastes 8, 5 a 7, que diz que aquele que guarda o mandamento não experimenta mal nenhum, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Nós temos que pedir um coração sábio para ter esse discernimento do tempo e do modo. E esse discernimento da vida é que vai ocasionar essa gratidão. Você não vai viver com preocupação, você não vai viver como se tudo estivesse dando errado, mas você vai ter essa sabedoria de perceber, né, a mão de Deus até mesmo nos atrasos que acontecem, que são atrasos para nós, na forma de Deus proporcionar algum livramento, alguma cura. Nós sabemos que Deus sabe o tempo e o modo. Deus sabe de tudo. Como ser agradecido, irmãos? Infelizmente, a estatística aqui foi duro, né? 10, 1 voltou, 90%. Infelizmente, a gente vive num mundo assim. Spurgeon disse que existem mais pessoas que recebem benefícios do que agradecem por eles. Isso é certo, né? Existem mais pessoas que recebem benefícios do que os que agradecem por eles. Uma frase bem parecida com essa diz: o número dos que suplicam a Deus é bem maior do que o número dos que louvam. Quantas vezes você pediu alguma coisa para Deus e depois você recebeu e você não agradeceu da mesma forma? Então, quando a gente pede alguma coisa, depois a gente agradece. Na igreja a gente tem várias vezes isso, né? Alguém faz um pedido de oração e depois vem agradecer. É até bom para a gente ficar sabendo que as bênçãos de Deus foram respondidas, que os pedidos foram respondidos. É Deus quem nos dá todas as coisas, e nós temos que ser agradecidos, e principalmente ser agradecidos pela salvação, irmãos. Eu disse que às vezes nós somos mal agradecidos por não enxergar muito bem, e eu creio que a gente precisa muito mais enxergar o que é a salvação. O dia que a gente tiver maior conceito e sabedoria para entender o que é a salvação, a gente vai sorrir mais, a gente vai ser mais grato a Deus, a gente vai medir menos, né, medir mais esforços, ser mais grato a Deus, fazer mais coisas. Salmo 103, versículo 1 e 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Depois ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Se há um problema de memória, irmãos, que a gente esqueça tudo, menos de agradecer a Deus. Problema de memória, esquece do outro que está te devendo, né? Perdoa, irmão. Esquece daquele que está te perseguindo. Esquece dos problemas, mas não esqueça da gratidão. Não esqueça das bênçãos de Deus. Não esqueça da bondade de Deus. Esse é o nosso chamado, hoje e sempre. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter esses olhos abertos, né? Não num dia específico de gratidão, mas que Deus nos faça andar melhor e assim possamos ser mais agradecidos a Ele. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio, ó Deus, de estarmos em Tua casa nesta noite. Ó Pai amado, que esta palavra que nós acabamos de ouvir seja
algo que venha repercutir, ó Deus, na nossa mente, no dia a dia, Deus. Nós tenhamos essa necessidade de agradecer ao Senhor, ó Pai. Pai querido, nós te louvamos pela salvação, te louvamos por Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar paz, para nos dar vida, para que possamos ser unidos uns com os outros e unidos com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui e também de participarmos da ceia do Senhor. Ó Deus, que nós estejamos dedicando mais tempo, ó Deus, à oração. Às vezes nós pensamos que nós não temos tantos motivos para orar, mas se nós começarmos a agradecer a Ti, ó Deus, nós faremos uma oração longa, ó Deus, interminável, porque muitos são os benefícios do Senhor para conosco. E que o Senhor nos faça a lembrar disso, ó Deus. Que nós não estejamos buscando a oração simplesmente com o ato de pedir ao Senhor algo que nos falta, mas que nós possamos orar mais a Ti, ó Deus, agradecendo, ó Pai, agradecendo por tantas coisas, ó Deus, pelos milagres que o Senhor Deus faz em nós, pelas bênçãos, pelo perdão, por tantos benefícios que nós nem sabemos contar, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lembrar, ó Deus, do Senhor, a lembrar de tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós demos uma passagem na liturgia de Colossenses 3, 15 a 17. Seja a paz de Cristo, árbitro em nosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E no final desse versículo 17, no final dessa passagem que lemos, diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai.